Vamos começar com um caso aqui da Natiele. Olha só, gente. Segundo a família da Natiele, uma menina do bem, uma menina que só pregava paz, uma menina que sempre tinha o lado otimista da vida, uma moça jovem de tudo que sempre tentava enxergar uma coisa boa até nas piores situações. E ela resolveu se casar com um rapaz que não teve o nome revelado, não sei por qual motivo, não revelaram o nome, vou chamar ele de Zé. Ela então passa a se relacionar com Zé, um relacionamento que dura num determinado tempo, até que de uma hora para outra termina essa relação. Vem para mim, por favor. O Zé mata a esposa. O Zé, cruelmente, como vários homens acham que existe crime perfeito, ele enterra o corpo da Natiele exatamente no quintal de casa. Nós estamos falando de Alvorada, uma cidade que fica na região metropolitana de Porto Alegre. O rapaz agiu de forma muito fria. Esse é o momento exato, segura aí na imagem, por favor, em que se encontra o local onde a Natiele estava morta. Vem para mim, por favor. 27 anos a moça. 27 anos a moça. Depois de ter cometido o pior contra a Natiele, ele, com a maior cara de pau, com a maior frieza, vai até a delegacia. Quando o investigador abre a porta para ele, ele fala o seguinte: olha, estou muito mal, preciso registrar o desaparecimento da minha amada Natiele. Amada Natiele. Ele já sabia, claro, que naquele momento a Natiele estava morta e, obviamente, que ele era o assassino. Agora, me dá as outras imagens, por favor, da casa. O que nos serve de lição para essa história? Porque não dá para confiar mais na justiça. Infelizmente, a justiça nesse país até quer trabalhar. O problema é que a lei que dão para o juiz fazer o trabalho dele são leis fracas, são leis pífias, são leis covardes, são leis que mais afagam o coração de bandido do que beneficiam os inocentes trabalhadores desse país. Vem para mim, por favor. E num país onde você vê um monte de pai que... meu filho, coitadinho, ele matou. Eu quero sim que ele tenha pena dele. Meu senhor, minha senhora, que pena a senhora acha que seu filho que matou a tua mulher deve ter? Que tiver. Porque tem pais que dentro deles, tem pena do filho. Não tem pena de quem morreu. Não tem pena de quem foi morto. Não tem pena de quem foi vítima de um crime. Nós vivemos num país onde, infelizmente, pais e mães passam a mão na cabeça de pessoas bandidas, adolescentes bandidos, bandidos disfarçados de maridos, criminosos disfarçados de namorados. E esses pais, alguns deles, graças a Deus, acho que a minoria nesse país, eles passam a mão na cabeça de bandido. Mas, nesse caso, chega um homem que vai nos dar um verdadeiro exemplo de como seguir. Um exemplo de caráter, um exemplo de atitude. Afinal de contas, o próprio pai do Zé estava sendo enganado pelo filho. Afinal de contas, dentro da casa do rapaz, houve um assassinato, houve um homicídio. E o Zé insistia a dizer que a esposa simplesmente desapareceu. Que do nada, de uma hora para outra, sumiu. Vem para mim, por favor. Esse senhorzinho, esse sim pode ser chamado de pai. Porque se ele realmente quer o melhor para o filho dele, ele sabe que o filho dele tem que pagar e pagar caro por ter matado a própria esposa. Ele viu na casa a terra remexida atrás. Ele não pensa duas vezes. Ele chama a polícia mesmo sabendo que o filho dele teria cometido o assassinato. Vejam que história. O homem de 30 anos, acusado de matar a própria esposa, se apresentou à polícia. Um crime que chocou a delegada responsável pela investigação. Realmente um caso bastante chocante, porque além dele matar, ele teve a frieza de registrar o desaparecimento dela e de enterrar no próprio pátio, né? Como se fosse um bicho. A Natiele dos Santos da Silva ficou desaparecida por 3 dias até que o corpo dela foi encontrado no dia 2 de abril, no pátio da própria casa. Ela tinha 27 anos e uma filha pequena.
Segundo a delegada, já havia um mandado de prisão contra ele desde o dia em que o crime foi descoberto. Ele fugiu deixando para trás até mesmo o celular. Os policiais já se preparavam para fazer buscas e apreensões em casas de familiares e até mesmo em uma festa de aniversário que estava sendo organizada. Para proteger a família, ele negociou a rendição. Foi o pai do acusado que ajudou a desvendar o crime. Ele morava bem perto e desconfiou da terra mexida no pátio. Ao conferir o que era, teve que chamar a polícia imediatamente. Não havia histórico de violência doméstica entre o casal. Segundo a irmã da vítima, o homem era muito ciumento. Ela não entrou mais no WhatsApp, ela não entrou mais em nada, o celular não funcionava. Eu ligava, estava sempre desligado. Nenhum momento ele esboçou que ele queria procurar ela. Aí eu disse para ele, vamos procurar ela, ela está sumida todo esse tempo, vamos procurar ela. Eu vou fazer aqui uma postagem, vamos postar, eu vou postar no Face, eu vou postar nos grupos. Vamos se empenhar, eu quero ver, eu quero achar minha irmã, tu não está preocupado com ela? Em nenhum momento ele disse, eu quero procurar, eu quero achar. O homem foi preso preventivamente pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Ainda não se sabe quais foram as causas da morte e a motivação para o crime. Mas o importante é que ele está preso, né? E realmente foi um trabalho, foi uma guerra de nervos essa prisão, realmente, porque a gente ficou trabalhando bastante em cima desse lado, né, de pressão em cima dele. E essa negociação foi bem complicada com o advogado, mas eu acho que foi frutífera em razão de que ele sentiu que nós estávamos realmente muito em cima dele e que era só uma questão de dias para que nós encontrássemos ele, né? Então, estamos bem felizes porque é um caso que se resolveu e nós conseguimos dar, pelo menos, esse alento à família, né? Que ele vai ficar preso agora, acredito, por um bom tempo, porque realmente é um crime muito horrendo, né? É que se resolveu não se resolvendo, né? Esse homem, esse Zé, tão cruel, que ele não ia nem permitir que a família da Natiele, pode pôr a foto dela, por favor, para que ela seja lembrada, não como um número, mas tem cara, tem família, tinha sonhos, tinha sentimento, assim como todas as vítimas desses crimes aqui no Brasil. Assim como o coronavírus mata e não permite nem que as famílias façam um velório e enterro digno, né, por causa do risco de contaminação, esses criminosos agem da mesma forma. Não dão oportunidade, muitas vezes, para os parentes se despedirem da pessoa morta. É muito triste.